Está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Antes de entrarmos no tema de hoje, vamos a uma informação que você, com certeza, não verá em outro programa de televisão. É o resultado do 14º ranking dos programas mais criticados pelos telespectadores, organizado pela campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. Os 5 programas que lideram o ranking são: primeiro lugar, Big Brother Brasil, da Rede Globo. Segundo lugar, a novela Duas Caras, também da Rede Globo. Terceiro lugar, o programa do Jô, da Rede Globo, e especificamente a entrevista feita com o motorista de táxi sobre o comportamento sexual das mulheres angolanas. Quarto lugar, Pânico na TV, da Rede TV. E em quinto lugar, o programa Super Pop, da Rede TV. Entre outubro de 2007 e março de 2008, a campanha recebeu 999 denúncias fundamentadas. Os programas mais citados foram analisados por especialistas em comunicação. Eles tiveram como base os princípios da campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. A íntegra dos pareceres está no site www.eticanaTV.org.br. E as denúncias também podem ser feitas pelo telefone, ao 0800 619 619. E agora vamos ao tema de hoje, a TV e o movimento estudantil. Há 40 anos, jovens saíram às ruas em todo o mundo exigindo mudanças na sociedade. Em maio de 68, Paris parecia à beira de uma revolução. No Brasil, meses depois, os estudantes também foram às ruas. Em plena ditadura, eles não foram os primeiros nem os últimos, mas com certeza os estudantes de 68 talvez tenham sido os que pela primeira vez ganharam tanto espaço na mídia. E depois disso, o que aconteceu? Como a televisão acompanha agora o movimento estudantil brasileiro? São perguntas que faremos aos nossos convidados. Sérgio Amaral, jornalista e editor executivo da TV Record em Brasília. Lúcia Stumpf, presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E Hélio Doyle, jornalista e professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, a quem eu agradeço desde já a presença e convido para assistirmos juntos a uma breve reportagem sobre o tema que depois nós vamos conversar sobre ele ao longo do programa. Vamos ver. Os movimentos estudantis já foram retratados na televisão de diversas maneiras em muitos momentos da vida política. Os chamados caras pintadas saíram às ruas contra o então presidente Collor, acusado de corrupção. Fonte de inspiração para a minissérie Anos Rebeldes, que usava como pano de fundo as manifestações contra a ditadura militar. E em diversas cenas mostrava a importância da mobilização estudantil. Foram utilizadas imagens de época em preto e branco, misturadas à ficção, para retratar o período histórico. O cenário é o Rio de Janeiro e conta a trajetória de um grupo de amigos de um colégio tradicional quando se instala o regime militar, e alguns deles se engajam no movimento estudantil dos anos 60. A reação está na fora. Aqui dentro nós podemos discordar, mas estamos todos do mesmo lado. Recentemente, uma mobilização estudantil na TV, desta vez em cenas da vida real, foram registradas nos noticiários. Estudantes da Universidade de Brasília ocuparam a instituição em protesto pela saída do reitor e do vice-reitor, entre outras reivindicações.
Ao mesmo tempo, estudantes da Universidade de Minas Gerais também ocupavam a reitoria por 4 dias, em retaliação a uma ação da Polícia Militar, que acabou em confronto durante o debate sobre a legalização da maconha no campus Pampulha. A mídia, a gente reconhece que ela tem facilitado o nosso diálogo com a sociedade, mas uma das nossas críticas, por exemplo, se refere à centralização de uma pauta numa figura, que no caso é o reitor. A gente tem diversas outras pautas que agregam muito mais valor ao movimento, agregam muito mais valor à nossa perspectiva de melhoria da qualidade da universidade, que muitas vezes estão sendo deixadas de lado por conta da necessidade de sempre se centralizar em uma figura, em um personagem. Houve 2 coberturas. Uma cobertura foi no caso do reitor Timothy Mulholland, que foi agravada com a descoberta de novas irregularidades cometidas pela Finatec, pela Fundação de Apoio à Pesquisa dentro da Universidade de Brasília. A outra cobertura, gerada por essas denúncias, foi a cobertura da ocupação da reitoria pelos estudantes, onde a imprensa, me parece que um tanto saudosa, digamos assim, de 68, foi lá para dentro com tudo, para registrar aquele momento que parecia histórico. 40 anos depois a gente estava vendo um filme novamente, só que não era um filme de cobertura política, era um filme de cobertura de uma manifestação contrária a atos de corrupção. A cobertura me pareceu bastante equilibrada e, de certa forma, até um pouco tendenciosa a favor dos estudantes que estavam lutando por uma causa. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou brilhar. Lúcia, quando a gente decidiu essa pauta para o Ver TV, nem se cogitava desse movimento na UNB, nós decidimos com muita antecedência. Foi uma coincidência, mas eu não vou perder a oportunidade, inclusive fizemos o VT com algumas imagens do movimento do qual você participou, não vou perder a oportunidade para perguntar para você, como é que foi a cobertura, na sua opinião, da televisão sobre esse movimento que acabou de se encerrar? Eu acredito que foi uma cobertura muito grande. Mesmo antes da ocupação da UNB, já havia uma grande visibilidade sobre o caso que envolvia o reitor Timothy e as irregularidades no uso de recurso público através da Finatec. A ocupação da UNB prosseguiu essa cobertura que já estava sendo feita e também deu, como bem disse o estudante que falou no VT, deu uma repercussão e deu uma atenção de essa pauta específica, que era a pauta pelo Fora Timothy, pela saída do reitor, pela exoneração do reitor de Brasília. Mas a mídia em nenhum momento deu atenção às outras pautas dos estudantes, que eram a luta pela ampliação dos espaços democráticos na UNB. Se focou muito na luta contra a corrupção, que era uma pauta nossa sim, mas se deixou de lado a discussão da transformação aprofundada da Universidade de Brasília, que os estudantes pautaram desde o início e que não teve a cobertura da mídia. Como é que você vê fora de momentos críticos como esse? A televisão se preocupa com o movimento estudantil? A televisão não mostra o movimento estudantil no seu cotidiano e quando mostra, faz no sentido de dizer do ressurgimento do movimento estudantil. A televisão quer dizer que o movimento estudantil, a mídia, na verdade, a TV como parte dela, dizer que o movimento estudantil ressurge quando a mídia volta a dar atenção para os estudantes, sendo que os estudantes estão sempre em movimento, os estudantes estão sempre fazendo passeatas e mobilizações que, quando o tema não interessa à grande mídia, não são mostradas na TV e nos jornais, mas nunca deixaram de acontecer. E quando o tema é um tema pertinente à grande mídia, como foi a luta contra a corrupção agora no caso do reitor Timothy, ele volta a ser mostrado na TV, nós ganhamos força com isso, mas nós não deixamos de existir em nenhum momento ao longo da nossa história. Bom, Sérgio, eu ia apresentá-lo, ia passar a palavra para ele, mas ele já fez um sinal querendo falar, não sei se em nome da mídia, mas pelo menos como jornalista que tem acompanhado. Não, como jornalista, quando a Lúcia dizia que a mídia entrou nesse processo da UNB, pegando o gancho exclusivamente da questão da corrupção, da questão da ética, esse é um tema que já vem de algum tempo pautando a mídia. Esse é um tema que a mídia como um todo, pelo menos nos últimos anos, eu me lembro, desde a questão do Collor, que foi mostrada aí no VT, em 92, em 93 e 94 veio a questão dos anões do orçamento, recentemente a questão do mensalão, e
todas as questões que são levantadas dentro do Congresso, dentro do Executivo, no setor privado, essa pauta ética é uma das principais a mover a mídia. Então, não é nem a questão de ressurgir o movimento estudantil. O movimento estudantil, esteja ele ressurgindo ou não, nessa letargia ou não, isso é uma questão que a gente vai falar mais para frente, né? Esse foi um gancho perfeito para a mídia. A mídia não podia mesmo deixar de acompanhar, até porque é uma coisa importante. Você ter um reitor de uma das principais universidades do país envolvido naquela série de irregularidades, que tudo bem, a justiça ainda vai dizer o que tem e o que não tem, envolvido no sentido de estar sendo acusado. Não dava para a mídia não acompanhar, não entrar nesse barco. Mas a queixa dela é sobre o não acompanhamento de outros momentos, né? De outros momentos. Do movimento estudantil. E será que esses outros momentos são momentos exclusivamente da pauta do movimento estudantil, ou o movimento estudantil está sempre agregado às discussões, à pauta da sociedade como um todo? Eu imagino que quando está agregado à pauta da sociedade como um todo, a mídia vai junto, porque a mídia, acho que ela não tem alternativa. Eu digo isso como responsável por pauta, como editor de jornal e tudo. Se é um assunto que a gente sabe que vai ter repercussão, que a população, o telespectador vai nos cobrar, ou o leitor de um jornal vai cobrar de quem está fazendo o jornal, o editor do jornal, o editor da TV, o editor da rádio, não tem como não embarcar. O Hélio Deli vive essa situação por vários aspectos, como professor, como analista e como militante que foi durante muito tempo também, né, do movimento sindical dos jornalistas. Pode responder um pouco essas questões do Sérgio? O que eu vejo é o seguinte, existe a pauta da mídia, existe a pauta dos estudantes, então são necessariamente as mesmas. Né? Até porque ela tem razão, a mídia, nos últimos anos, a mídia está muito focada na questão ética, na questão da corrupção, das irregularidades. Agora, houve um momento em que as duas pautas estiveram juntas, se juntou a pauta do movimento estudantil, no caso específico de Brasília, com a história do apartamento, da lixeira. Inclusive, acho o seguinte, se a questão da Universidade de Brasília ficasse só no cartão corporativo, por maior, que ninguém lembra disso. Saiu nos jornais, um pouco antes de aparecer a história do apartamento, saiu nos jornais que a Universidade de Brasília era a que mais tinha gastado dinheiro com os cartões corporativos. Isso aí ficou para trás. Porque eu acho assim, o cartão corporativo, embora esteja na onda em termos federais, né, Congresso e tal, o cartão corporativo não teria o mesmo apelo de mídia que um apartamento funcional com lixeira de R$1.000, com abridor de garrafa, entendeu? Quer dizer, então, tem toda a pauta da mídia inclui esse simbologia, esses ícones. Nesse momento houve uma aproximação, daí a cobertura, porque a mídia realmente não vai se interessar pela luta dos estudantes pela paridade. E pode ter certeza, se interessar, vai ser para ser contra. Entendeu? Então, o movimento estudantil... que é melhor que não se interesse para o movimento estudantil? Não estou nem dizendo isso, estou dizendo assim, que a pauta básica, aí eu vou discordar um pouquinho dela no seguinte, os próprios estudantes da universidade, teve um determinado momento em que as outras reivindicações foram aceitas. E eles diziam, mas a básica é o afastamento do reitor. E eles tinham razão. Eu acho assim, importante, mais importante, era para os estudantes, para o movimento, era tirar o reitor. Porque as outras vêm depois. Quer dizer, tanto é que eles mesmos diziam. Não, quando o outro reitor falou, não, eu aceito 16 reivindicações. Eu falei, não, mas sem cair o reitor. E o vice não resolve. Então, realmente, eu acho que era o ponto mais importante e acho que houve agora um recuo tático, estratégico, perfeitamente compreensível. Agora, a mídia se interessava pela força de um movimento estudantil, que é um negócio muito grande, muito sério. Os estudantes tirarem o reitor é um fato importante para a mídia. Né? A mídia, a televisão, ela foi simpática ao movimento, vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o que o Paulo José colocou no VT, né, que ele achou que a mídia foi até um pouco tendenciosa. Eu não diria tendenciosa, mas o simples fato da mídia mostrar, como mostrou, houve uma overdose de ocupação da UNB na mídia nas últimas semanas. Então, só o fato de mostrar já passa, talvez, essa ideia de simpatia pelo movimento. E não dava para ser também diferente. É claro que, editorialmente, cada matéria que ia ao ar não podia ser editorializada
favoravelmente aos estudantes. Mas a cobertura era uma cobertura pela ética, então não tem jeito de dissociar uma coisa da outra. Então, eu acho que uma demonstração de que essa pauta da ética, essa pauta da luta contra a corrupção é o que move mesmo a cobertura da mídia, é o caso recente também da ocupação da USP, que teve e que não era essa pauta. A pauta da USP era, desde o início, os espaços democráticos, a discussão do orçamento da universidade, a discussão do investimento maior em assistência estudantil, a discussão interna da universidade. Teve uma cobertura muito grande, sim, mas uma cobertura negativa, uma cobertura criticando os estudantes que tiveram a mesma atitude que os estudantes da UNB. Uma atitude legítima por causa da pauta. É isso que eu digo, a pauta que motiva a simpatia ou não da mídia, e não a ação dos estudantes, e não a justeza das nossas pautas e das nossas reivindicações, que eram justas na USP, foram justas na UNB, mas em cada uma das situações teve uma cobertura diferenciada. Aqui porque o gancho era a corrupção, né? Era uma causa simpática à opinião pública, tal qual ela está reagindo hoje. Mas pode um processo em função da própria agenda que a mídia coloca. Né? Quer dizer, lutar contra a corrupção. Imagina, quem é que vai concordar com um apartamento funcional para o reitor? A população não concorda com o apartamento funcional para ninguém, muito menos para um reitor de uma universidade bastante desgastada, com más condições físicas, etc. E ainda mais, quando você aparece com uma lixeira de R$1.000, aí você consegue aquela imagem, que é a televisão principalmente, mas a mídia em geral gosta tanto. A lixeira de R$1.000, aí pronto, aí você tem... Quer dizer, eu acho que o movimento estudantil está tendo em função de sua pauta global, está tendo uma das poucas oportunidades, teve uma das poucas oportunidades de ter uma cobertura bastante favorável da mídia e da televisão. Nós vamos continuar com o debate, mas nesse momento fazemos um rápido intervalo para voltar em seguida com o Ver TV, que hoje discute os movimentos estudantis na televisão. Nós voltamos já.